Olá, galera! Muito bom estar aqui com vocês novamente. Hoje a nossa aula é sobre as correções das nossas atividades, tanto da primeira quanto da segunda semana. Então, o nosso primeiro conteúdo foi sobre as propriedades elétricas. Vocês tinham em mãos um texto e 5 questões para que vocês pudessem responder a partir da leitura e também da interpretação. Nós tivemos algumas aulas em que eu expliquei o conteúdo para vocês. Então, agora, depois que vocês já fizeram essas atividades, nós vamos corrigir cada uma delas. Então, a primeira pergunta desse conteúdo, né, a nossa primeira questão sobre as propriedades elétricas, pergunta o seguinte. Na verdade, essa questão pede para vocês definirem o conceito da eletricidade. Então, o que significa eletricidade? Significa movimento. Movimento de quê? De elétrons, que é produzido a partir de 2 pontos de um condutor. Então, é a área da física que estuda os fenômenos causados pelo trabalho das cargas elétricas. Então, olha para vocês verem, né, que área incrível, com vários assuntos abordados, né? Nós vamos ver que a eletricidade ela aborda um campo enorme. E a gente sabe agora que significa o movimento desses elétrons, né? De um ponto a outro de um condutor. Então, vamos ver quais são essas áreas, né, abordadas. Só que antes disso, a gente precisa saber como que a eletricidade está presente no nosso cotidiano. Onde é que está presente, né, na sua vida? Nos seus aparelhos eletrônicos, justamente no seu celular, no seu computador, através da internet que você utiliza, e tantos outros eletrodomésticos que você tem em casa, né? Outros aparelhos eletrônicos. Mas, além disso, a eletricidade também está presente no meio ambiente, na natureza, quando ocorre, por exemplo, as descargas elétricas que resultam os relâmpagos, certo? Agora, sobre as áreas, né, da eletricidade, existem várias áreas e nós vamos saber o que cada área estuda. Então, existe uma área chamada de eletrostática. O que essa área estuda? Ela é uma área que se dedica ao comportamento das cargas elétricas que estão em estado de repouso, ou seja, que não tem movimento. Já a eletrodinâmica está relacionada ao estudo das cargas elétricas que estão em constante movimento. Vejam que as palavras, elas nos indicam, né? Então, é bem tranquilo a gente compreender. Eletrostática vem de estática, né? Repouso. E a eletrodinâmica vem da dinâmica, que significa movimento. Então, essas cargas elétricas na eletrostática estão em repouso e na eletrodinâmica estão em constante movimento. Agora, quando a gente fala em eletromagnetismo, nós estamos falando da capacidade de atrair e também de repelir polos. Sobre o átomo, né, nós vimos a sua estrutura e vimos que existem algumas partículas elementares nessa estrutura. Quais são essas partículas elementares de um átomo? São os prótons, os nêutrons e também os elétrons. Agora aqui, meninos, como que as partículas elas se distribuem no átomo, né? Nós vimos que tem os prótons, os nêutrons e os elétrons. Existe um modelo planetário que foi descoberto através de experimentos, né? E descobriu que existem essas partículas distribuídas. Mas como é que elas se distribuem? Então, os prótons e os nêutrons, eles se localizam no núcleo de um átomo. Já os elétrons, eles estão em uma região denominada eletrosfera. Nós vamos ver no nosso próximo conteúdo, né, uma imagem com essa distribuição. Então, essas foram as 5 questões do nosso primeiro conteúdo das propriedades elétricas. E agora nós vamos para as cargas elétricas. Então, nós vamos aqui desenhar
um átomo, especificando tanto o núcleo quanto a eletrosfera. Então, percebam o seguinte, o núcleo é a parte central. Estão vendo essa bolinha azul aí? Essa parte é chamada de núcleo. Aqui estão os prótons e os nêutrons, essas duas partículas elementares. A eletrosfera é essa estrutura que está em torno do núcleo. E as partículas elementares que se encontram aqui são os elétrons, ok? As cargas elétricas, né? Também nós vamos compreender aqui nessa segunda questão, que nos pergunta o seguinte: geralmente, quando um corpo qualquer apresenta um número de prótons igual ao de elétrons, dizemos que esse corpo está eletricamente neutro, né? Então, nós temos uma afirmação e você precisa explicá-la. Então, como que a gente vai explicar essa afirmação aqui? Vamos ler de novo. Geralmente, quando um corpo apresenta o número de prótons igual ao de elétrons, dizemos que esse corpo está eletricamente neutro. Por quê? Porque o corpo possui carga total igual a zero. Quando ele está eletricamente neutro, quer dizer que sua carga é total ou igual a zero, certo? E quando é que um corpo está eletrizado? Um corpo está eletrizado quando apresenta carga elétrica diferente de zero. Vejam que é o contrário, né? O que é a lei de conservação da quantidade de carga elétrica? Bom, essa lei, meninos, ela foi desenvolvida a partir de todos os experimentos realizados, né? A quantidade de carga elétrica, ela permanece constante. Portanto, nós podemos dizer que a carga elétrica não é criada e também não se perde. Ela apenas se transfere de um corpo para outro. E por último aqui, nós temos, né, a questão sobre o Sistema Internacional das Unidades. Então, no Sistema Internacional das Unidades, qual é a unidade de carga elétrica? Então, essa unidade é chamada de Coulomb, né? Nós simbolizamos pela letra C. Então, essa carga, ela é dada como 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Então, nós finalizamos as nossas questões partindo do princípio teórico. Na próxima semana, as nossas aulas elas serão uma retomada para que vocês possam fazer a prova de vocês tranquilamente, para não ficar nenhuma dúvida, tá bom? E aí, meninos, depois da nossa prova de bloco, nossa primeira prova de bloco, nós vamos partir para as nossas questões de contas, né? Então, nós vamos partir para levando o nosso conteúdo mais adiante, tá certo? Um beijo para vocês, até a próxima aula, tá bom? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Um beijo!